Prepare-se, porque o que está acontecendo pode se tornar um dos maiores abalos da história recente do Brasil. O nome de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, já vinha sendo alvo de polêmicas e críticas, mas agora a situação atingiu um patamar jamais visto. O governo norte-americano, sob comando do presidente Donald Trump, aplicou a temida lei Magnitsky contra a esposa de Moraes e contra o escritório familiar ligado a ela. O resultado, um escândalo internacional que ameaça arrastar para o fundo do poço o patrimônio, a reputação e, possivelmente, o futuro político de Moraes. Assista até o final, pois vamos te contar em detalhes a situação pode levar a família do ministro Alexandre de Moraes à falência. Fontes revelam que o escritório da família do ministro já estaria contabilizando perdas milionárias. Clientes internacionais assustados com a repercussão das sanções e com medo de represálias vindas do governo americano estariam abandonando contratos em massa. A debandada seria tão grande que, segundo informações de bastidores, as receitas despencaram em tempo recorde, levando o escritório a um risco concreto de falência. Mas o que significa, afinal, a lei Magnitsky? Essa legislação é considerada uma das armas mais poderosas do arsenal jurídico dos Estados Unidos, criada para punir autoridades e figuras públicas acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos. Ela atinge não só os indivíduos sancionados, mas também seus familiares, sócios e empresas ligadas direta ou indiretamente. E foi exatamente isso que aconteceu. As sanções contra a esposa de Moraes acabaram colocando no olho do furacão toda a estrutura familiar do ministro. Esse cenário gerou uma onda de choque em Brasília. Parlamentares da oposição comemoram a medida, alegando que finalmente o jogo virou e que Moraes agora sente na pele o peso das próprias decisões. Já aliados e governistas falam em ataque à soberania nacional e classificam a medida como uma manobra política de Trump para desestabilizar o Brasil. A disputa narrativa é intensa, mas os números falam por si. Milhões em prejuízos já teriam sido contabilizados e o estrago tende a aumentar e não para por aí. Analistas apontam que as sanções não apenas comprometem os negócios do escritório familiar, mas também minam a credibilidade de Moraes no cenário internacional. Instituições financeiras e parceiros comerciais evitam, a qualquer custo, serem associados a nomes sob sanção da lei Magnitsky. Isso significa que linhas de crédito podem ser bloqueadas, contratos suspensos e até mesmo contas bancárias congeladas no exterior. É um verdadeiro cerco econômico que deixa a família do ministro sem saída. Nos corredores do Congresso, deputados e senadores já falam em uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Isso porque, caso novas investigações revelem conexões mais profundas entre os negócios familiares e contratos públicos ou partidos políticos, a pressão pode se tornar insustentável para o próprio governo Lula. A oposição já articula discursos no sentido de transformar esse caso em símbolo do que chamam de aliança obscura entre poder político e benefícios privados. O impacto social também é gigantesco. Nas redes, o assunto domina as discussões, com milhares de brasileiros divididos entre os que veem na medida americana um ato de justiça e os que enxergam uma ingerência inaceitável. Memes, vídeos e debates inflamados viralizam a cada hora, aumentando a tensão e colocando ainda mais lenha na fogueira. E aqui entra a pergunta que ecoa pelos bastidores: até onde isso vai? Se as fontes estão corretas, o escritório da família de Moraes não terá fôlego para sustentar as perdas atuais por muito tempo. Já existem relatos de demissões em massa e redução drástica de contratos. É o início de uma derrocada que pode culminar na falência total. Trump, por sua vez, mostra que não está disposto a recuar. Aliados próximos ao ex-presidente afirmam que novas sanções podem estar no radar e que a família de Moraes não é um caso isolado. Outros nomes ligados ao poder brasileiro estariam sendo investigados e o Brasil pode se ver nos próximos meses no centro de um terremoto diplomático sem precedentes. Para a oposição brasileira, esse é o momento de maior fragilidade do ministro. Parlamentares já articulam audiências, convocações e até possíveis pedidos formais para que a situação seja investigada no próprio Brasil. A ideia é simples: usar a pressão internacional como combustível para desestabilizar Alexandre de Moraes e, quem sabe, criar as condições
para mudanças profundas no tabuleiro político. Em resumo, estamos diante de uma tempestade perfeita, sanções internacionais, falência iminente, prejuízos milionários, desgaste político e uma repercussão que atravessa fronteiras. O escritório da família de Moraes pode estar vivendo seus últimos dias e a cada nova revelação a situação se agrava ainda mais. Resta saber se Moraes terá condições de resistir a esse ataque avassalador ou se o peso da lei Magnitsky será forte o suficiente para enterrar de vez os negócios e a influência de sua família. Uma coisa é certa, a história não terminou. E os próximos capítulos prometem ser ainda mais explosivos.